La suda thongwa delia azu 시라하기 켄부체 나바당 다나 신기 롬녀 남바 대신도 차람규니 신신나게기 쉐러 포문행게 상월로야 Eu gostaria de oferecer as boas-vindas e saudações a todos os campos dos Chedras, os alunos do Chedras e todos vocês ouvindo pela internet. Hoje é o 9º dia dos nossos ensinamentos, Kadi Guncho. Eu acredito que hoje eu continuarei falando a respeito da propagação da mente apenas pelo Tibete. Eu acho que vale a pena abordar bastante essa questão. Como eu mencionei nos dias anteriores, uma escola mente apenas independente, ela não floresceu no Tibete. E, portanto, nos textos do Caminho do Meio que se propagaram posteriormente ao Tibete, como, por exemplo, o texto Raiz de Chandrakirti e o comentário do Entrando no Caminho do Meio, a mente apenas, ela se tornou o principal oponente e muitas refutações foram dirigidas contra a mente apenas. Dessa forma, a mente apenas ela foi vista de uma maneira ainda pior. E, além disso, a visão Shenton ela se espalhou e afirmou acerca de todos os textos, que no geral são aceitos como mente apenas, eles disseram, esses não são seus textos, esses são meus textos, não são textos mente apenas. E eles se apropriaram desses textos com muita ênfase. Então, é isso que aconteceu. E, no geral, eles disseram que esses textos, os Dharmas de Maitreya, eles não eram textos mente apenas, eles eram textos Shenton. Então, essa visão, ela se propagou amplamente pelo Tibete. 케바 카시에기 아셈잠발이야 도스치 가르쇼에 셈잠발이 갑교 남바사난라도 야나지 셈잠발 도스치. Então, essa era a situação que aconteceu no Tibete, mas também alguns eruditos tibetanos que apoiaram a mente apenas. Podemos dizer que eles tinham uma certa piedade pela escola mente apenas. E um deles, por exemplo, era Jetsun Redawa, e o que ele diz em seus diálogos com Lopon Chogyal, ele diz que se a Sangha Vasubandhu e seus seguidores não são mente apenas, então quem são? Então, resumindo, se nós dissermos que esses que são conhecidos como mente apenas não são mente apenas, então é necessário alguém que vai ser identificado como mente apenas. E, no geral, não é necessariamente ruim dizer que eles são piores, dizer que eles são mente apenas tornaria eles piores. Não é dessa forma. E ele diz que não havia eu não vejo ninguém no Tibete que compreende a mente apenas de forma completa. Essa foi a opinião que ele expressou. E da mesma forma, Taklum Lotsawa também disse em seus textos sobre escolas filosóficas, chamado Todo Conhecido, ele diz, no Tibete, o que alguns mestres dizem
é que as posições da mente apenas foram refutadas pelo glorioso Chandrakirti. E eles foram refutados tão completamente. E eles estão dizendo que a escola mente apenas não é nada correta. E que essas posições seriam extremistas. Então, eles diziam que a escola mente apenas era realmente terrível, que não era nem um pouco com uma boa escola. Aguardem um momento. Então, é isso que o Taklung Lotsawa disse. Então, resumindo, havia alguns eruditos que eles chegaram a um ponto de dizer que a visão da mente apenas era muito ruim. E se você se pergunta se havia eruditos que falavam defendendo a mente apenas, havia alguns. Então, essa era a situação. Mas se nós olharmos de uma perspectiva diferente, por exemplo, se nós pegarmos a visão de Panchen Shakya Chökden, ele tinha uma visão, uma filosofia que era mais próxima da mente apenas do que do caminho do meio. Então, isso também ocorreu no Tibete. E da mesma forma, Maitripa, que é um dos mestres da transmissão de Mahamudra, ele estudou com Shantipa. E o Shantipa, ele era mente apenas. Então, Maitripa provavelmente também era mente apenas. Então, há pessoas que fazem essa afirmação. E da mesma forma, nos Kadilpas, nós falamos da progressão das 4 yogas, certo? E a sequência das 4 yogas, elas foram explicadas por Shantipa de uma maneira mente apenas. E já que os Kadilpas, eles afirmam a progressão do caminho nas 4 yogas de Shantipa, então os Kadilpas, eles também têm uma visão mente apenas. E também porque a Kadja afirma que as aparências são a mente, alguns eruditos Sakya e Gelupa disseram que a escola Kadja é mente apenas. Agora, eu não preciso falar de uma forma muito extensa a respeito dos eruditos Kadja, de provar que as aparências são a mente, mas se nós olharmos a forma como eles afirmam que as aparências são a mente, se nós falarmos em termos de explicar que que as aparências são a mente, eles dizem que as aparências e a mente são as mesmas em substância. Então, se nós olharmos isso, ao invés de imagem falsa, na verdade, eles estão próximos da escola imagem verdadeira. Então, parece ser esse o caso. E também no Tibete, há muitos que afirmam que aqueles que sustentam a visão mente apenas podem apenas alcançar o nível da junção e esquecer o caminho da visão. Então, há pessoas que apresentam dessa forma. No entanto, Drikung Jigten Sunggon, ele escreveu, sem único propósito do verdadeiro Dharma, que a clara realização da mente apenas, ela também está presente no 7º nível, o progresso avançado. E essa frase aparece em seu texto único propósito, e há muitas diferentes maneiras de explicar isso. Mas, por exemplo, no comentário de Mikio Dorji a respeito do único propósito,
é explicado de uma forma e em alguns outros comentários há explicações diferentes. Mas, em todo caso, em alguns comentários, alguns comentadores, eles explicaram que a visão gerada pela escola Mente Apenas, ela está presente na sabedoria meditativa do sétimo nível. Então, por uma perspectiva, a situação da filosofia Mente Apenas, ela estava muito ruim, mas, por outro lado, havia visões muito semelhantes à visão da mente apenas, ou visões que eram muito próximas à visão da mente apenas. Então, há tais posições em quais as pessoas elas explicavam as suas visões e as suas posições de forma muito próxima à visão da mente apenas. Mas o ponto principal é que, em termos de visão, a mente apenas, ela não foi considerada tão importante quanto o caminho do meio. Isso é algo certo. Mas, em termos de conduta e meditação, a mente apenas naturalmente se tornou muito significativa. E a razão para isso é que a escola Yogacara Mente Apenas, ela mesma era primariamente uma escola de praticantes, desde o primeiro momento que se propagou. Eu falei a respeito disso num outro dia. E não apenas isso. Os dharmas de Maitreya, os níveis de Yogacara e as obras de Asanga e Vasubandhu, há muito debate a respeito dos caminhos e níveis de Mahayana, a conduta das 6 transcendências, as meditações do Samadhi de Shamatha e Vipassana. E esses contextos eles não são abordados nos textos de Caminho do Meio. Então, não havia muita escolha para os praticantes do Caminho do Meio, a não ser estudar esses textos mente apenas. E, em particular, no Tibete havia muitos eruditos indianos que vieram para o Tibete, e dentre eles o mais significativo foi o Jayatish. E a sua maior realização não foi em termos de filosofia. É claro que ele teve uma influência em filosofia, mas a principal influência de Jayatish foi nos ensinamentos do caminho gradual dos 3 indivíduos e as instruções essenciais sobre treinamento mental, o Lojong. E, em principal, ele ensinava a prática Mahayana. Ele ensinava instruções a respeito de como praticar o caminho Mahayana. E as suas apresentações dos 3 tipos de indivíduos, isso é algo muito importante. É uma apresentação muito importante. E o seu autocomentário sobre a lâmpada do caminho da iluminação, ele serviu como uma apresentação para os 3 tipos de indivíduos. E ele escreve como uma fonte para a apresentação no comentário do Tesouro do Abhidharma. E da mesma forma, os níveis de Yogacara também falam de muitos tipos de apresentações para os 3 tipos de indivíduos. Ele apresenta uma descrição dos 3 tipos de indivíduos. E da mesma forma, no comentário de Asanga acerca do sublime contínuo, e também outras passagens de tratados e sutras mente apenas, eles também falam dos 3 tipos de indivíduos. Também o Sutra do Mahaparinirvana também é apresentado isso. Então, há muitas passagens relacionadas aos 3 tipos de indivíduos, que são sutras e tratados da mente apenas. Então, acho que nós podemos dizer que os ensinamentos acerca dos 3 tipos de indivíduos provavelmente foram uma tradição oral que se passou pela linhagem de mente apenas. E da mesma forma, as instruções de Lojong, elas também foram transmitidas por J.C. Rinpa. E ele dizia que era da escola mente apenas. E da mesma forma, os Kadampas afirmaram que havia 3 linhagens: a linhagem da visão profunda, a linhagem da conduta vasta e a linhagem das bênçãos da prática. Então, essas seriam as 3 linhagens. E a linhagem da vasta conduta, ela remonta a Sangha e Vasubandhu e assim por diante.
Então, dessa forma, nós podemos dizer que são consideradas duas tradições, uma tradição do Sutra e uma tradição do voto do Bodhisattva, e a linhagem da vasta conduta e a linhagem da visão profunda. Então, essas são consideradas como a tradição do voto do Bodhisattva. E é dito que o primeiro é uma escola, é uma visão Bodhisattva, mente apenas Bodhisattva, e a segunda é do voto do Bodhisattva, caminho do meio. Mas se nós olharmos no outro comentário, é dito que esses são a tradição do voto do Bodhisattva do caminho do meio. E até mesmo se nós olharmos a tradição da mente apenas, isso também vai até a tradição da vasta conduta, a linhagem da vasta conduta, e a tradição do caminho do meio vai até a linhagem do voto até os textos do voto do Bodhisattva. E o que o Sakya Pandita diz é que a visão mente apenas é inferior. Ele afirmava isso. E por ela ser uma visão inferior, então os seus rituais e conduta eles são mais restritivos. 우마바디죠? 아니 따와 토인 주스다네 처가다 쩌바디즈네 구양보시라요. 제상 Então, a caminho do meio ela tem uma visão superior. Então, por isso seus rituais e conduta eles são mais relaxados. Então, por esse motivo, ele deu muitas razões pelas quais a tradição caminho do meio é melhor. Porém, há muitas objeções às posições do Sakya Pandita. Por exemplo, essas objeções são apresentadas nos 3 votos de Pedro G. e no comentário de Paulo Chema sobre o caminho do Bodhisattva. E todos os destaques do Lupinima, eles têm a tradição de fazer votos em ambas essas tradições. Então, por essa razão, embora a visão mente apenas não tenha realmente se propagado pelo Tibete, nós não podemos dizer que a sua conduta e ensinamentos não o fizeram. E da mesma forma, quando nós olhamos para muitas histórias, quando nós falamos dos 3 antepassados Kadampa, um deles é Potô Rinpoche, e o que ele ensinou é que os 6 textos Kadampa, que incluem os níveis do Bodhisattva e o ornamento dos sutras, ele estudou esses principais textos Kadampa e ele conseguiu muitos discípulos. Então, o nome da linhagem Kadampa, ela surgiu primariamente devido às atividades de Potoa. Então, nos 6 textos Kadampa, aos níveis do Bodhisattva e o ornamento dos sutras, que são textos muito importantes. E é claro que também os níveis do Bodhisattva é um texto extremamente importante para o estudo dos votos do Bodhisattva. E por essa razão, muitos tibetanos escreveram comentários acerca desse texto. E dentre os mais importantes é o comentário do Je Tsongkhapa, O Grande Caminho para a Iluminação. E da mesma forma, o grande tratado de Tsongkhapa sobre os estágios do caminho da iluminação, e assim por diante também cita fortemente os níveis de Shravaka. E esses textos, eles falam dos níveis de conduta e assim por diante. E por falar tanto a respeito disso, dentre os textos mente apenas, esses textos são os mais claros, esses comentários são os mais claros. E por essa razão, nos grandes tratados dos estágios do caminho, ele se apoia fortemente nos níveis do Shravaka. E esses textos eles se tornaram muito conhecidos e aceitos como textos mente apenas. Porém,
Então, no geral, eles eram aceitos como textos mente apenas. Mas havia uma grande tradição de estudar os ensinamentos, esses ensinamentos, estudá-los no Tibete. E a razão principal não é devido à sua visão filosófica, mas é principalmente devido à sua prática e meditação. Eu acredito que essa é a razão que esses ensinamentos se espalharam, e havia muitos ensinamentos a respeito deles. E agora, uma literatura particular relacionada à mente apenas são os textos sobre cognição válida. Quando nós falamos de textos sobre cognição válida, além de Ngolo Dengshera, apenas alguns poucos textos sobre cognição válida foram traduzidos para o tibetano. E da mesma forma, não havia outras explicações além dos textos além das explicações gerais. E dentre eles, Ngolo Dengshera ele estudou a literatura sobre cognição válida com Shenpen Shampo e Pauden Gyalpo, Punyashri e assim por diante. E também outros mestres. Ele estudou amplamente a literatura sobre cognição válida. E da mesma forma, se nós pensarmos nos sutras Prajnaparamita, eles têm significados muito profundos e eles são pesados, eles são textos difíceis. Então, as traduções anteriores dos sutras Prajnaparamita, nós podemos dizer que eles eram... Havia muitas passagens com falhas e que tinham muitos problemas. E passagens que tiveram problemas na língua, que não foram transpostas perfeitamente para o tibetano. Então, ele achou importante obter instruções sobre a linhagem. Então, ele passou por muitas dificuldades e foi para a Índia Central. E naquela época, havia alguns eruditos famosos da Índia, estudando Gometime. Então, Gome provavelmente era um praticante leigo. É um nome indiano, Gometime. E também o Mahapandita Puntraknipa. E ele estudou os textos de Prajnaparamita com esses dois eruditos. E não apenas ele estudou os textos, nós podemos dizer que ele fez novas traduções desses textos que não haviam sido traduzidos antes, e ele também corrigiu as traduções anteriores. E dentre nos textos de cognição válida, ao comentário sobre cognição válida, a determinação da cognição válida, gotas de raciocínio, e os comentários do mestre Dharmatara, incluindo a maior parte do Prajnaparamita de 25 mil versos, ornamento da clara realização, o comentário do mestre Bhadra e muitos outros textos a respeito de Prajnaparamita. Ele também ensinou outros textos, traduziu outros textos, incluindo o Sublime Contínuo, um compêndio dos sutras, compêndio de treinamentos, caminho do Bodhisattva e o comentário sobre os pontos difíceis do capítulo de Prajna. É dito que ele fez ou revisou traduções de mais de 8.400 textos de Sutra. E em termos de Tantra, ele também traduziu milhares de textos de Tantra. Ele fez um amplo número de textos, ele traduziu. E como eu mencionei anteriormente, do principal objetivo de Ngolo Dengshera era estudar a cognição válida. É isso que é dito na sua biografia, que foi escrita pelo seu discípulo Dronlumpa. Então, quando ele voltou ao Tibete, ele principalmente ensinou textos como Ornamento dos Sutras, Diferenciando o Meio dos Extremos, Versos Raízes do Caminho do Meio, de Shantarakshita e Kamalashila, textos do Caminho do Meio de Shantarakshita e Kamalashila. E assim, mais tarde, no Tibete, foi dito que ele estava no centro entre os leões do Caminho do Meio e da cognição válida. Então, ele une a visão do Caminho do Meio com a lógica da cognição válida. E a pessoa que começou isso pode ser
Lançado de volta como a origem, Ngolo Sherab. No entanto, os textos de Trandakirti, eles ainda não haviam se propagado. E por isso eles estudavam principalmente o ornamento do caminho do meio, as duas verdades do caminho do meio e a luz do caminho do meio. Então, esses eram os textos que eram estudados primariamente. Então, eles estudavam mais o caminho do meio autonomista. E com a cognição válida, após Sakya Pandita, o comentário sobre cognição válida ele foi mais difundido. E somente então eles começaram a estudar. Mas antes disso, o texto mais estudado era a determinação da cognição válida. E a razão para isso é que os versos raiz também incluem um autocomentário da determinação da cognição válida. E da mesma forma, as palavras também são muito claras. Era extremamente claro e fácil de memorizar. E há muitas passagens que são ditas no comentário que estão escritas em verso. Mas no comentário, os mesmos textos eles são escritos em prosa. Então, esses versos, então nesse comentário é mais fácil de entender que os versos. Mas em todo caso, cerca de 100 anos após Ngolo Densherabi, eles estudaram primariamente essa determinação da cognição válida. E isso provavelmente é o comentário mais antigo a respeito de cognição válida no tibetano, que foi traduzido pelo Ngolo Densherabi. E ele tinha 4 discípulos principais, 4 discípulos conhecidos, que era o defensor do seu corpo, o monastério Shakse Pongal Chokilama, o detentor dos seus ensinamentos, Drumpa, Lodro Jumne, o detentor dos seus ensinamentos, Prajnaparamita, Drechempo Sherabar, e o detentor dos seus ensinamentos do caminho do meio, Kinchurin Chendra. E Shaktsepo, ele iniciou o monastério Sampo. Então, ele se tornou primariamente aquele que estava tomando conta do monastério. E depois disso, o monastério de Sampo, ele realmente se propagou. Mas eu não vou falar muito a respeito disso. E o segundo foi Trulumpa, o detentor de seus textos. Então, Trulumpa, ele escreveu muitos textos. Mas o texto mais importante eram os grandes estágios dos ensinamentos. E mais tarde, nós não vemos... Mais tarde, outros textos foram publicados no Tibete, por exemplo, como o grande estágio dos ensinamentos. E o Tsongkhapa, ele considerava esses textos extremamente importantes. Ele escreveu o texto As Grandes Etapas do Caminho, certo? Para a iluminação de Tsongkhapa. Então, ele diz que essa é a base principal para esse texto, o texto de Drolumpa. E também há uma tradição de Prajnaparamita que descende de Drolumpa. Então, essa é uma tradição diferente que vem de Drechempo. Então, a maioria das linhagens tibetanas a maioria das tradições de Prajnaparamita elas podem ser traçadas até Drechempo e Ar. E Drechempo é uma palavra também para fantasma, mas não é isso que eu estou dizendo. Nós pensamos em algo como sendo algo ruim quando nós falamos de Drechempo em tibetano. Então, nós estamos falando de Dre e pensamos, quem é esse fantasma? Mas depois nós conseguimos descobrir que Dre era o nome de um clã. Quando nós falamos de Dre e Ar, nós estamos falando de 2 nomes diferentes. E provavelmente são pessoas que vieram do Kham. Então, essas são 2 tradições de Prajnaparamita tibetanos que vêm do Kham. E agora, o principal aluno de ambos, Drolumpa e Chung, foi Chapa Chokyi Sengye. E Chapa Chokyi Sengye, ele escreveu comentários de 40 textos diferentes. E dentre eles, ele era especialmente instruído em cognição válida.
Ele era um especialista em cognição válida. Então, ele escreveu comentários tanto sobre o comentário da cognição válida e a determinação da cognição válida. E ele, particularmente, escreveu 3 coleções sobre cognição válida e lógica. É o que nós chamamos em tópicos reunidos em tibetano, o Dudra. E algumas pessoas dizem que essa palavra tibetana Dudra é, na verdade, um erro que deveria ser, na verdade, chamado de coleções. Como juntar os tópicos a respeito de cognição válida. Quando nós usamos a palavra Dudra, isso quer dizer esse é o mesmo nome da área onde acontecem os debates. Então, isso não é o significado do texto. E da mesma forma, no Tibete, quando nós temos essa tradição de debate, onde o debatedor está em pé, pisando o pé, batendo as palmas, isso veio de Chapa Chokyi, essa tradição. E muitas pessoas não entendem qual que era a sua visão. E a visão dele, na verdade, era caminho do meio autonomista. E não apenas ele era autonomista, como ele disse que a tradição de Chandrakirti tinha 8 grandes falhas. E ele refutou toda a tradição de Chandrakirti. E naquela época, havia um pandita da Índia, e ele e Chaka Chobseng, eles fizeram um debate, e esse pandita era consequencialista, o Prasangika, e o Chapa Chokyi, ele era autonomista. Então, eles debateram, e eles foram até Maitreya, no pico de uma montanha, e eles praticaram Manjushri. E ele pensou, eu preciso agora derrotar Chapa Chokyi, mas quando ele retornou, o Chapa Chokyi já havia falecido. E há alguns textos que ele escreveu acerca do caminho do meio, e que são refutações muito difíceis, com uma lógica muito precisa, que refuta a visão consequencialista. E ele tinha 8 grandes discípulos, e dentre esses discípulos, havia Pamodrupa Dorje Gyaltsen e o senhor Je Dusun Khenpa. Entrou outros, e os 3 homens de Kham. E os 3 homens de Kham, eles foram estudar o caminho do meio e cognição válida com Chapa Chokyi Senge. Mas, em todo caso, quando nós falamos do tema, do tópico da cognição válida, então, antes de falar de cognição válida, quando nós falamos dessa tradição, quem fundou essa tradição foi Dignaga, e dentre os seguidores, o mais importante foi Dharmakirti. Isso é o que geralmente é aceito como sendo os mestres mente apenas. E da mesma forma, no Tibete, a influência da literatura sobre a cognição válida, se não é maior ainda que a influência da literatura Caminho do Meio, ao menos não é menor, porque ela é realmente muito influente. E, na verdade, havia até mesmo pessoas no Tibete que estudavam somente esses tópicos reunidos do Tra. Eles apenas estudavam esses textos de cognição válida e passavam muitos anos estudando. Então, eles iam em turnês de debate. Sabe o que é uma turnê de debate? Nos dias antigos, haviam os grandes monastérios, certo? Os monastérios famosos no Tibete, os Shedras famosos. Então, eles iam como uma turnê nesses monastérios, nessas universidades monásticas. Eles viam quem que eram as pessoas que eram os famosos debatedores e debatiam com eles. Então, isso era uma turnê de debates, indo em cada diferente monastérios, cada diferente universidades monásticas, cada Shedra. E hoje nós consideramos isso como textos muito básicos, certo? Mas, na verdade, eles têm pontos muito difíceis e as pessoas passavam muitos anos e se empenhavam muito para estudar esses textos. E eles debatiam apenas se baseando nesses textos, como Karma Chagmed, certo?
E o que é dito na história de vida de Karma Chagme é que ele foi, quando foi ele de Khan, a universidade monástica, num outro local, como é mesmo o nome? Ele foi a Kushotitenling, um Shedra fundado pelo sexto Shamar, e nessa época esse Shedra era onde eles estudavam realmente os tópicos reunidos. E é dito que ele realmente estudou de forma muito intensa, que ele passou apenas 1 ou 2 anos estudando apenas isso. E alguém falou, vocês Kadjupas não tem sentido estudar apenas isso. Os Sakyas e Gelupas passam como 1 ano apenas estudando isso, então eles passam para outros textos. E os Kadjupas, eles passam 3, 4 anos estudando apenas isso, antes de estudarem textos principais, então isso não faz sentido. Então, é uma história de um outro lama dizendo isso para Karma Chagme. Então, se nós olharmos para esses relatos, havia muitas pessoas que tinham muito interesse e muito entusiasmo nesses textos tópicos reunidos. E um principal aluno de Lodon Sherab, ele chamava Drotchempo Sherabar. E um dos 4 discípulos dele era Arjanju Yeshejun. E ele escreveu comentários sobre o Prajna Paramita, os Sutras Prajna Paramitas longo, médio e curto, à luz dos 25.000 versos e 8.000 versos. Então, basicamente é dito no Tibete que Prajna Paramita, ele remonta a Arjanju Yeshejun. Então, toda a tradição de Prajna Paramita, como eu disse, ela pode ser traçada até Ar e Drotchempo. E outro discípulo de Drotchempo Sherabar foi Jajua Dzimpa Tsodrubar. E ele estudou muito profundamente. Mais tarde, foi dito no Tibete que o Vinaya poderia se remontar a Jadzua Dzimpa Tsodrubar. Então, em resumo, no Tibete, durante a transmissão posterior dos ensinamentos, a transmissão dos ensinamentos dos 5 Dharmas de Maitreya, das 3 grandes obras dos mestres autonomistas, determinação da cognição válida e assim por diante, isso não se remonta a Ngolo Sherab. Antes dele, já havia uma boa quantidade de ensinamentos sobre Vinaya e Abhidharma, mas não havia nenhuma apresentação lógica ou refutação de acordo com métodos lógicos, de acordo com as obras de Dharmakirti. Então, na verdade, usando os métodos de cognição válida para analisar os textos, essa tradição ela não havia antes se desenvolvida no Tibete. Agora, acredito que nós precisamos de uma pausa de 30 minutos. 다당기 공도 땜방아다르기 qablia 그 땜방아다르 가서 땜바치다르기 튠골이야 튠고서 말베다. Agora, eu tenho falado a respeito como que as atividades de No Lodin Sherab, de No Lotsawa, como que os ensinamentos dos 5 Dharmas de Maitreya e a respeito de cognição válida se espalharam amplamente. E mais tarde, então, no Tibete, nós tínhamos as 4 principais linhagens, Sakya, Gelupa, Kagyu e Nyingma. E é claro que havia muitas outras diferentes tradições também, mas essas são conhecidas como as 4 grandes tradições. E agora o estudo dos 5 Dharmas de Maitreya, ela se espalhou amplamente durante todas essas 4 linhagens. E, por exemplo, havia pessoas como Ron Tom, que escreveram comentários sobre todos os 5 Dharmas de Maitreya. E inúmeros outros autores que escreveram comentários sobre pelo menos alguns dos 5 Dharmas de Maitreya. E entre eles, eu acredito que um dos 5 Dharmas
o texto dos 5 Dharmas que tem mais comentários é o ornamento da clara realização, e em seguida o sublime contínuo. E então depois o ornamento dos sutras. Então o que tem mais comentários é o ornamento da clara realização, em segundo o sublime contínuo, e em terceiro o ornamento dos sutras. E os que têm menos comentários são diferenciando o meio dos extremos e diferenciando fenômenos e dharmata. Mas, em todo caso, quando nós pensamos nos 5 Dharmas de Maitreya, então também os 20 Dharmas relacionados a Maitreya, eles também se espalharam amplamente no Tibete. Mas apenas o fato de terem se espalhado amplamente no Tibete, isso não mostra que os eruditos tibetanos, eles realmente desenvolveram um grande interesse na mente apenas. Isso não é algo que categoricamente é afirmado. Mas é claro que havia alguns eruditos tibetanos que tinham algum certo interesse pela filosofia mente apenas. Por exemplo, me parece que o Shakya Chokden tinha um grande interesse pela filosofia mente apenas, mas as suas explicações a respeito da visão mente apenas eram um pouco diferentes. E se nós pensarmos naquele que teve um maior interesse ou que deu maior reconhecimento para a filosofia mente apenas, foi Tsongkhapa. Foi o Je Tsongkhapa. E acredito que realmente esse é o caso. E a razão para isso é porque ele escreveu um texto chamado Diferenciando os Pontos Difíceis da Mente e da Consciência Base. E se nós olharmos para o texto raiz de perto, em detalhe, nós podemos dizer que ele é basicamente semelhante aos 20 versos e 30 versos de Vasubandhu. Algumas linhas são realmente próximas. E ele, primariamente, ele fala das 8 consciências em detalhe. E mais tarde, o Tsongkhapa ele escreveu esse texto muito conhecido chamado Essência da Verdadeira Eloquência, distinguindo o absoluto do relativo. Então, ao escrever esse texto, ele pegou os textos como o Sutra Desvendando a Essência e também o comentário que é atribuído a Sangha a respeito desse mesmo texto, um comentário chinês de Wang Chok, e também os níveis do Bodhisattva, o compêndio das certezas, diferenciando o meio dos extremos, e o ornamento dos sutras e os seus comentários, também o compêndio do Mahayana, o compêndio do Abhidharma, e também a explicação de Dignaga, e os comentários sobre cognição válida, e o sumário de Prajnaparamita em 8 versos de Dignaga, também instruções essenciais de Prajnaparamita de Santipa. Então, ele compilou todos os pontos difíceis, ele compilou e examinou todos os pontos difíceis da mente apenas, da visão mente apenas. E no final, é que para escrever, para diferenciar o definitivo e o relativo das escrituras Mahayana, ambos, tanto o Nagarjuna quanto a Sangha, não são importantes apenas em termos de sutra, mas também em termos de Vajrayana. Os Mahasiddhas tântricos, eles também eram semelhantes a um deles, ou a Nagarjuna ou a Sangha, eles tinham um posicionamento semelhante. Então, se nós queremos realizar a verdadeira natureza das coisas, não há um caminho que não seja esses dois. Então, para escrever isso, ele tinha que ter muito conhecimento a respeito disso. Então, ele escreveu muitos pontos sutis de lógica e fez a prática, para fazer a prática e essência. É isso que ele determina. E então, qual foi a razão pela qual o Tsongkhapa ele se interessou tanto pela mente apenas? E por que ele pesquisou de uma forma diferente de qualquer outro erudito tibetano? É claro que há muitas razões, mas uma dessas razões é que os mestres que ensinaram os grandes textos, o mestre principal dele era Redawa. E o Redawa Shanulodro,
Uma razão pela qual o Tsongkhapa ele se interessou tanto pela mente apenas deve-se ao Redawa. E nesse ponto, na verdade, a maioria dos tibetanos eles deviam ser caminho do meio autonomista. E as explicações dos textos de como de Patisabha Lotsawa, elas estavam ali, mas elas ainda não tinham se difundido amplamente. E naquela época, Redawa, ele tinha uma forte influência na disseminação da visão consequencialista. Ele realmente se esforçou muito para isso. E por essa razão, a visão consequencialista ela se difundiu ainda mais amplamente do que antes. Então, um texto de Karma Konshono que diz, nos dias de hoje, na Terra da Neve, o fato de que todos os sábios e todos os tolos dizem que falam o caminho do meio, respiram o caminho do meio, todo mundo está sempre dizendo o caminho do meio, tudo isso é devido à gentileza de Redawa. Porém, antes disso, havia Tansak. E ele diz que o caminho do meio, antes disso, nada mais era que um cadáver. E isso era porque o Redawa diz, esse texto de Karma Konshono diz que não importa se era sábio, tolo, todos falavam que tudo era meio do caminho. E é isso que ele diz. Agora, o Redawa, ele era alguém que enfatizava a visão Ranton, ou a visão consequencialista. E naquela época, ao mesmo tempo, de forma contemporânea, a visão Jonan Shenton, ela também estava se propagando amplamente. Então, os Jonampas, o que eles fizeram? Eles disseram que os textos da mente apenas, ou os textos Shenton, os textos da mente apenas eram Shenton, eram visão Shenton. Então, eles tomaram a visão Shenton e enfatizaram a visão Shenton. E o Redawa parece que não gostou muito disso, porque ele era um Rantompa, mas ele tinha a visão Ranton. Então, ele enfatizou a visão Ranton e a Jonan enfatizava Shenton. E porque todos os textos mente apenas estavam misturados com a tradição Shenton, ele não gostava disso. E, além disso, a prática principal, Jonan, eram as 6 yogas, e que ia até a prática de Kalachakra, que era a prática de Kalachakra. Então, algumas menções de dúvidas, que o Redawa ele duvidava se realmente era uma prática pura de Kalachakra ou não. Então, por isso, ele se tornou, ele se opunha fortemente à tradição de Jonan. E um dos professores de Jonan, primeiramente, ele tinha uma grande conexão com o Redawa, mas, posteriormente, quando o Redawa estava questionando, criticando se a visão de Kalachakra praticada pela Jonan, se era pura ou não, então eles cortaram essa relação. Mas, em todo caso, nessa época, Ranton e Shenton, elas tinham uma grande disputa, era um momento de grande debate entre Ranton e Shenton. Então, naquela época, o que os Shentons diziam, o que os Rantons diziam era que a mente apenas, que os Shentons estavam misturando a mente apenas com o caminho do meio. E o Redawa achava importante manter a tradição caminho do meio como uma tradição clara, pura. Por exemplo, há um texto de Shantipa chamado O Ornamento da Mente Apenas. E esse comentário é dito que é o ornamento do caminho do meio, mas na verdade é o ornamento da mente apenas. E se nós olharmos para isso, parece que ele tinha um grande interesse pela mente apenas. E da mesma forma, o comentário de Tsongkhapa sobre a consciência base, e por que ele seguiu Redawa,
ao afirmar que somente foi desperta para o significado das escrituras, então acho que nós podemos deduzir algo a partir disso, que a razão pela qual Tson Kappa teve tanto interesse na mente apenas, e a razão pela qual ele foi, qual foi a influência que, o que foi que o influenciou a pesquisar tão profundamente a mente apenas foi Redawa. No entanto, Redawa disse que todos os 5 dharmas de Maitreya eram mente apenas. E Tsongkhapa disse que era uma mistura, que alguns eram mente apenas, alguns eram caminho do meio. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos ver que o Tsongkhapa, ele mesmo, porque ele tinha uma inteligência tão grande, natural, ele tinha a sua própria pesquisa particular e a sua própria visão particular. Mas havia apenas alguns poucos eruditos tibetanos como Tsongkhapa que podiam esclarecer a filosofia mente apenas e apresentá-la de uma forma clara. Entretanto, a maior dificuldade que havia no Tibete era que, após Vasubandhu, havia muitos outros eruditos que escreveram textos mais claros a respeito da filosofia da mente apenas. Não muitos foram capazes de traduzirem isso para o tibetano. Por isso eu acho importante traduzir para o tibetano os tratados que estão em chinês, como, por exemplo, os comentários de Dharmapala e assim por diante, sobre a prova da consciência apenas e também seus comentários. Traduzir para o tibetano, eu acredito que isso é algo muito importante de fazermos. Se nós pudermos traduzir isso para o tibetano, então, no geral, no Tibete, nós temos uma grande tradução de estudar os grandes textos em tibetano. É diferente de outras traduções. Nós realmente estudamos os grandes textos, e, em particular, nós temos estudos muito fortes em cognição válida e lógica. Então, a maneira como nós pensamos nas coisas e o raciocínio, esse é um dos melhores aspectos da tradição tibetana. É realmente o ponto onde nós somos melhores. E eu acredito, então, que se nós pudermos, porque nós temos tão poucos textos mente apenas, eu acredito que isso é um ponto de dificuldade. Então, se nós pudermos ter uma exposição completa e clara da visão mente apenas, então acredito que, sem dúvida, nós podemos desenvolver um estudo superior e um ensino de filosofia superior. Eu confio muito nisso, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. E a razão para isso é que nós temos a capacidade, como budistas tibetanos, nós temos já a tradição de estudar os grandes textos que acontecem há diversos séculos. E nós usamos os métodos de lógica e métodos de cognição válida para pensar e examinar os textos. Nós temos muitos métodos diferentes. Então, se nós tivermos a oportunidade e tivermos tudo o que nós precisamos, e se nós tivermos alguém que realmente pode nos direcionar nesse lado, nesse caminho, eu não tenho dúvida que nós podemos ter ainda ensinamentos ainda melhores, ensinamentos melhores a respeito da mente apenas. Então, essa é a propagação da mente apenas e dos textos da mente apenas pelo Tibete. Então, se tiver algo aqui que é um erro, ou uma concepção errônea, ou um entendimento errôneo, eu peço desculpas por isso. Então, agora eu falarei a respeito das diferenças entre a mente apenas e o caminho do meio. E também a respeito das diferenças a respeito da mente apenas e da natureza de Buda. Em termos de filosofia... Então, quando eu falo em pesquisa, eu estou falando em termos de pesquisa e não em termos da maneira ordinária de olharmos os textos. Então, quando nós falamos de caminho do meio e mente apenas, e as diferenças entre ambos, quando nós falamos do caminho do meio, eles dizem que todos os fenômenos não existem verdadeiramente. E a mente apenas, ela diz que a mente realmente existe. Essa é uma forma simples de explicar, certo? Agora, entre essas duas visões,
Em termos de filosofia, há áreas em que elas são semelhantes. Então, elas têm questões que são semelhantes, e até mesmo entre as duas tradições, há também a disputa sem fim entre as próprias tradições, com um refutando o outro e se opondo à visão um do outro. Então, essas disputas, elas não acabaram por centenas de milhares de anos. Então, eles têm semelhanças nas suas visões, mas há mais diferenças. E também, se nós olharmos em termos históricos, é como se eles fossem oponentes, inimigos, mas em termos de filosofia, eles eram como oponentes respeitáveis. E um exemplo disso, em como eles eram oponentes, é o debate entre Dharmapala e Bhavaviveka a respeito da vacuidade e da existência. Um diz que tudo é vacuidade e o outro diz que a consciência existe. Então, há um debate entre ambos, certo? Um debate histórico. Então, um exemplo da disputa, esse é um exemplo da disputa entre o caminho do meio e a mente apenas. Agora, esse debate entre Bhavaviveka e Dharmapala, ele é descrito em detalhe na Lâmpada do Sentido Definitivo, provando a consciência. Está descrito nesse texto. E algumas pessoas dizem, a partir disso, que a questão se havia realmente um debate entre Dharmapala e Bhavaviveka, é difícil realmente afirmar isso. Mas as pessoas dizem que houve sim um debate. Havia um debate. E isso é porque está escrito nesse texto de Huaijiao, a lâmpada do sentido definitivo provando a consciência apenas. Então, isso provavelmente vem de uma tradição oral de Xuanzang. Agora, se houve tal debate entre Dharmapala e Bhavaviveka, então qual era essa disputa? O que essa disputa mostra é que após o desenvolvimento da mente apenas, nesse ponto, a visão do caminho do meio era muito forte e já estava muito bem desenvolvida. E a mente apenas estava apenas começando. Então, a tradição do caminho do meio, ela era muito poderosa já. Então, não havia uma maneira de ter oposição entre ambas. Havia uma situação entre ambas onde elas tinham que estar em competição ou serem oponentes uma da outra. E no final do século VII, havia o mestre chinês Zi Jin, que foi para a Índia e escreveu relatos da sua viagem, e ele disse que naquela época já era aceito que havia duas escolas Mahayana, a escola mente apenas e a escola caminho do meio. Então, o primeiro que nós podemos ver a partir disso é que o caminho do meio se espalhou primeiro e depois a mente apenas. E no final eles se tornaram oponentes. Primeiro foi o caminho do meio era muito forte e posteriormente a mente apenas ela cresceu muito e também se tornou tão influente praticamente quanto o caminho do meio. Então, né, foi nesse momento que começaram a dizer que havia duas escolas Mahayana. Isso se tornou algo muito geralmente aceito no final do século VII. No entanto, em todo caso, no início, quando a mente apenas surgiu, quem era o maior oponente era já o caminho do meio. Não tinha uma chance a não tinha escolha a não ser um oponente de caminho do meio para estabelecer essa tradição. E isso continuou, até mesmo depois da mente apenas ela ter se desenvolvido completamente, ela continuou sendo um oponente do caminho do meio. E como nós sabemos isso? Durante o século VII, quando Xuanzang e Jin voltaram para a China, o que eles escreveram
é que naquela época o centro de estudos budistas mais importante era Nalanda, e em Nalanda eles estudavam ambos, mente apenas e caminho do meio. Estudavam a tradição mente apenas, estudavam a tradição caminho do meio, e também eles estudavam os textos do veículo da fundação. Não apenas eles estudavam esses textos filosóficos budistas, mas eles também tinham suas próprias opiniões, suas próprias... E eles se engajaram em debates muito animados. Então, o que é dito nesses relatos? E o que nós podemos ver a partir disso é que no passado havia um tempo em que podia-se dizer que apenas a sua visão era importante, porém, naquela época, você não podia estudar apenas a sua tradição, você tinha que estudar as outras tradições. Se você era caminho do meio, você não podia estudar apenas caminho do meio, você também tinha que estudar a mente apenas. E aos proponentes da mente apenas, eles tinham que estudar caminho do meio, então você tinha que comparar, você tinha que debater um com o outro. E eles tinham que usar vários métodos diferentes. Então havia essa tradição de pegar posições de outras escolas e incorporar a sua própria visão. E, em particular, a mente apenas, ela pegou muito da apresentação de outras tradições e incorporou sua própria tradição. Por exemplo, a apresentação do Abhidharma. A apresentação da mente apenas, muitas posições foram pegas do Abhidharma e da visão do caminho do meio. E, da mesma forma, também usaram a visão do caminho do meio para estabelecer suas próprias posições. Então, a mente apenas, ela tomou muitas das posições do caminho do meio. E então pensaram que isso era como algo prejudicial à visão do caminho do meio. Mas isso também era algo influente, isso foi algo que influenciou o caminho do meio. E por isso havia alguns proponentes do caminho do meio que também tomaram algumas posições da mente apenas e trouxeram elas incorporaram essas posições ao caminho do meio, e foram conhecidos como Yogacara, caminho do meio. Então, essas pessoas que aceitaram isso eram chamadas de Yogacharas, caminho do meio. E a seguir, se você olhar para esse diagrama, devido às posições diferentes da mente apenas, depois de Nagarjuna, havia a escola consequencialista e autonomista, ou Prasangika e Sautântrica. E algumas pessoas que dizem que esses termos foram desenvolvidos no Tibete e não eram usados na Índia, consequencialista e autonomista. Mas isso não é verdade, que isso foi inventado por tibetanos. E a razão para isso é que há um comentário dizendo que, falando da posição autonomista, e da mesma forma também há o consequencialista, ou Prasangika. E da mesma forma, há discussões nos textos de Buda Palita, há discussões a respeito de ambas escolas. E também quando Shantarakshita, quando seu aluno Yeshede, o grande tradutor, ele escreveu um texto chamado Distinção da Visão, e ele fala da visão autonomista, da escola autonomista sautântrica. Ele também fala do Yogacara, caminho do meio, e ele escreveu isso de uma forma muito cuidadosa, e ele definitivamente usa esses termos. Então, não acredito que não é possível dizer categoricamente que esses não são termos indianos que se desenvolveram apenas no Tibete. Nós não podemos dizer isso categoricamente. E agora que realmente começaram essa tradição foi
Buda Paulita ou Chandrakirti. Algumas pessoas dizem que foi apenas Chandrakirti, mas Buda Paulita é anterior. Então nós temos que colocar ele como o precursor. Uma 땡큐웨기 고와 더버 커네체도 안세메리고 비주시가레스. 다이네 로벤 링겐지에기 Então, as pessoas que usam para sânghika ou consequencialista, eles usam apenas a apresentação das negações. Então, os saltântricas, eles usam a apresentação, as lógicas da cognição válida quando eles apresentam uma posição, ou quando eles negam a posição de outros. Então, esse ficou conhecida como a escola caminho do meio autonomista, porque eles usam argumentos autonomistas. E agora, quando eles falam da tradição sântrica, isso não é a tradição saltântrica. E também na época de Shantarakshita, é a tradição que se mistura com o caminho do meio, mente apenas. Então, essa é Yogacara Madhyamaka, ou Yogacara caminho do meio. Essa é a tradição de Shantarakshita Kamalashila. E também da tradição mente apenas, alguns disseram que Dignaga estudou a escola mente apenas, ou consciência apenas. Mas também Dharmakirti também adicionou muitas posições. Então, mais tarde, eles começaram a ser chamados de Yoga Saltântrica Yogachara, ou Yogachara autonomista. Então, para dar alguns exemplos, essa era a posição de Gyanamitra. Então, esse é um diagrama do desenvolvimento das diferentes tradições. Então, primeiro eles começaram estudando as próprias tradições, depois eles começaram a estudar as outras tradições, então eles tomaram algumas posições de outra escola para suas próprias posições. Então, isso começou de forma semelhante. Então, os que tomaram muitas das posições saltântricas, eles são chamados de Saltântrica Madhyamaka, ou Saltântrica Caminho do Meio. Os que tomaram as posições tanto mente apenas como Madhyamaka, então eles chamaram de Yogachara Madhyamika. Mas, em resumo, quando nós estudamos as outras escolas, e eles encontravam posições que eram semelhantes a deles, e eles gostavam dessas posições, então eles incorporavam as próprias tradições. Havia uma tradição de fazer isso. Então, a respeito disso, é uma tradição, é uma breve descrição das conexões entre o caminho do meio e a mente apenas, ou entre Madhyamaka e Yogachara. E a seguir eu gostaria de falar a respeito da escola de natureza de Buda e a escola mente apenas. Então, quando nós falamos escola natureza de Buda, o que isso significa? A maneira como nós entendemos é que, embora todos os seres humanos eles são obscurecidos pelas máculas das aflições, dentro de seus contínuos, eles têm a essência ou garba do Buda, ou Tathagata Garba. Então, essa é uma maneira de explicar essa escola. Então, se nós olharmos de uma perspectiva, não importa qual seja o ser senciente, todos têm a oportunidade de alcançar a budeidade. E as sementes dessa filosofia, elas estão presentes desde o budismo original. Quando nós falamos em budismo original,
basicamente pode dizer que isso veio do budismo original, porque nós estamos falando da mente luminosa. Papassada Chitra, em Pali. Isso é um termo em Pali que significa mente luminosa. E também em sânscrito, Prakriti Pravashra Chitta. Então, isso é da época do budismo original, antes mesmo das 18 primeiras escolas se desenvolverem. Esse termo já havia antes do budismo ele ter se dividido entre diversas escolas. Então, ao termo Tathagata Garbha, ou natureza de Buda. E o que é Tathagata Garbha? O uso mais antigo desse termo, e é onde essa visão se originou, é o Sutra da Essência dos Tathagatas. E de acordo com pesquisadores modernos, como que eles examinaram quais sutras vieram primeiro e quais são posteriores? Quando eles olham isso, eles olham quando ele foi traduzido para outra língua. E então, a partir disso, eles distinguem a diferença de quais foram escritos primeiro e quais foram escritos posteriormente. Não há um outro método. Então, nos dias de hoje, eles olham para essa época o que está traduzido para outra língua e quando foi traduzido. E já que o cânone chinês foi traduzido muito cedo, eles olham qual foi a primeira tradução do Sutra da Essência dos Tathagatas em chinês. Então, eles olham, há uma tradução em outra língua que foi ainda anterior, ou se você encontra um manuscrito sânscrito, qual era o tipo de escrita que eles usam? E em qual século foi escrito? Então, é dessa forma que eles decifram. Mas, em todo caso, o uso mais antigo do termo Tathagata ou Buddha Nature ou natureza de Buda, é no Sutra da Essência dos Tathagatas. Mas, posteriormente, ao Sutra sem aumento e sem diminuição, e o Sutra do Rugido do Leão Glorioso, que é o Srimala Devi Sutra, e eles continuaram a manter essa visão. Há diversas citações a respeito dessas escrituras. E as citações do Sutra sem aumento e sem diminuição, eles são sutras bem curtos, e eu estou pensando em traduzir esses sutras para o tibetano, e eu não consegui até agora, mas eu preciso arrumar tempo para fazer isso. Então, se eu tiver tempo, eu tenho desejo, e eu acho que eu deveria fazer isso. E agora, no grande Mahaparinirvana Sutra, o que se diz é que a natureza de Buda, o Tathagata, é a mesma que a dimensão dos fenômenos, ou Dharmadhatu, ou vastidão do Dharma. Isso afirma que todos os seres sencientes, eles são permeados pela dimensão dos fenômenos ou pela expansão do Dharma. Então, isso está dizendo que a natureza do Buda e a expansão dos fenômenos são a mesma coisa, ou Tathagata Garbha e Dharmadhatu. Então, qual é o texto que dá uma estrutura completa da natureza de Buda? É o texto distinguindo a família das joias, que no tibetano é conhecido como sublime contínuo, Gyur Lama. Mas antes mesmo da escola Mente Apenas se desenvolver, quando a escola Mente Apenas se desenvolveu, a maioria dos eruditos diz que a escola Natureza de Buda ela já tinha se propagado, já tinha se desenvolvido. Então, primeiro a escola Natureza de Buda ela se espalhou e somente depois foi a escola Mente Apenas. Então, a escola Natureza de Buda ela é anterior à escola Mente Apenas. E da mesma forma, é indiscutível que a escola Natureza de Buda teve uma influência sobre a mente apenas. Isso não se discute, porque ela foi anterior. Então, com certeza, ela teve uma influência na escola Mente Apenas. Porém, como nós sabemos que ela teve essa influência na escola Mente Apenas, por exemplo, quando a Mente Apenas ela se propagou primeiramente, nós podemos ver imediatamente nas obras de Maitreya, diferenciando o meio dos extremos, o ornamento dos sutras e assim por diante.
nós podemos ver uma discussão da natureza de Buda imaculada ou da mente luminosa, ou da natureza da mente luminosa. Nós podemos ver isso, que é um pouco da visão da escola natureza de Buda. Então, tudo isso estão nos textos originais da mente apenas, e estão posteriormente presentes nos textos de Vasubandhu. Então, na tradução Natureza de Buda, há um texto que é o chamado Distinguir da Família das Joias, que tem igual importância a esse texto, que é o Tratado sobre a Natureza de Buda, mas ele só foi traduzido para o chinês. E na tradução chinesa, diz que esse tratado foi escrito por Vasubandhu. Mas nos dias de hoje, alguns pesquisadores contemporâneos têm dúvidas a respeito disso. Eles questionam se foi realmente escrito por Vasubandhu, esse tratado sobre a natureza de Buda. Mas, em todo caso, se foi escrito por Vasubandhu, e se há uma conexão entre a mais próxima entre a mente apenas e a escola natureza de Buda, então, na época de Vasubandhu, a influência da mente apenas se tornou tão forte, isso tornaria muito claro. Isso é muito claro nos trabalhos, nas obras de Vasubandhu. Então, a respeito do que isso está falando? Isso fala a respeito dos tratados da natureza de Buda. E uma razão que diz que não, isso não foi escrito por Vasubandhu é que tem refutações da mente apenas. Então, as pessoas têm questões, as pessoas têm dúvidas a respeito se foi realmente escrito por Vasubandhu. Mas, em todo caso, entre a mente apenas e a escola natureza de Buda, há uma conexão entre ambas de alguns séculos. Primeiro, elas estavam falando sobre a consciência base e, posteriormente, as pessoas disseram que a consciência base era identificada como a natureza de Buda. Então, algumas pessoas desenvolveram essa opinião. Por exemplo, quando nós olhamos no Oramento dos Sutras, os comentários sobre os 10 níveis, diferenciando a família das joias e outros tratados, nós podemos ver a semente dessa posição nesses textos, de que a consciência base e a natureza de Buda são uma só. Mas então, nos textos da Sutra Viagem a Lanka, é dito que a consciência base e a natureza de Buda são uma só. E a consciência base é a essência da natureza de Buda. Então, no Tratado Despertar da Fé Mahayana, que foi traduzido por Ijin, é dito que nessa época a tradição da escola natureza de Buda ela tinha se tornado muito organizada, tinha uma estrutura muito forte. Então, os tratados importantes da escola natureza de Buda, se nós olharmos eles juntos, tinham 3 principais, e dentre esses 3, um está em tibetano e 2 não estão traduzidos para o tibetano. O que está em tibetano é o Sublime Contínuo. Nós chamamos de Sublime Contínuo, então é melhor usar esse termo. Mas, como eu já disse, o nome original é Diferenciando a Família das Joias. Agora, os outros 2 não estão em tibetano. Um, o que é atribuído ao Vasubandhu, o Tratado sobre a Natureza de Buda. E o terceiro é o Jasvabhava. Ele é o mestre que eu mencionei antes, que é o fundador das escolas do Compêndio Mahayana. E ele era um pandita indiano. Ele foi para Shira e ele escreveu um texto chamado Despertar da Fé Mahayana. E nesse texto ele escreve claramente a respeito da escola natureza de Buda. E algumas pessoas dizem que ele não traduziu, que ele escreveu esse texto. Mas, em todo caso, é um tratado muito importante, principalmente para a tradição chinesa.
esse tratado Despertando a Fé Mahayana é considerado como sendo extremamente importante. E a seguir, o que eu gostaria de falar é que, como eu mencionei no outro dia, nos dias de hoje, a maioria dos pesquisadores contemporâneos, eles dizem que há uma terceira escola Mahayana, além da mente apenas do caminho do meio, e essa escola é a escola da natureza de Buda. Então, agora, quando nós falamos da tradição que consideram a escola da natureza de Buda como algo separado, isso apareceu já nos tempos antigos. Mas essa maneira de identificar, ele primeiramente surgiu no Avantasaka Sutra. Não era, no geral, aceito nas tradições, nas outras escolas. Então, o Avantasaka considerou essa tradição como uma escola separada, a escola da natureza de Buda. E havia um mestre da dinastia Tang, chamado Shenshu Fakan, e ele escreveu, ele era o terceiro patriarca dessa tradição Avantasaka. E ele viveu no século VII. Ele nasceu em 643 e faleceu em 712. E o que ele diz... Ele escreveu um comentário a respeito do Tratado de Stiramati sobre a dimensão do Dharma indivisível. E, na verdade, há um pouco de questionamento a respeito disso. No Tibete, no tibetano, nós temos uma versão em prosa do Diferenciando. Talvez esse texto em prosa é o mesmo que o Tratado de Stiramati sobre a dimensão do Dharma. Provavelmente há pessoas que vão examinar isso, eu preciso examinar melhor. Mas, em todo caso, havia um comentário de Shenshu Fasan, que escreveu um comentário sobre o Tratado de Stiramati, e o que ele diz é que Ashwagosha e Stiramati, eles fundaram uma nova escola Mahayana, a escola da natureza de Buda, que era diferente de ambas, mente apenas ou o caminho do meio. Então, essa frase é muito importante, porque é a referência mais antiga escrita à existência de uma escola natureza de Buda. É o primeiro lugar que diz que havia uma escola independente chamada Natureza de Buda. E, posteriormente, havia um seguidor na sua tradição desse mestre chinês, ou um mestre também chinês chamado Gyofeng Zongmi, que foi o quinto patriarca da escola Avantasaka, e aparentemente ele viveu no século VIII. Ele nasceu em 780 e faleceu em 841 da Era Comum. E ele também dividiu a escola Mahayana, a Mahayana em 3 diferentes escolas. Quando ele chama a escola dos fenômenos, por favor, aguardem um momento. Quando ele diz escola dos fenômenos, outra escola negando os fenômenos e escola da natureza dos fenômenos. Essas 3 diferentes escolas, é como ele denomina, e a primeira das escolas, a última, a escola da natureza dos fenômenos, é a escola da natureza de Buda, ou proponentes da essência. Mas ele diz que essa é uma escola separada, e que entre elas há grandes diferenças. Então, ele dá 10 diferentes grandes distinções entre essas tradições, que seria a escola da natureza de Buda e a escola mente apenas. Ele dá 10 diferenças, grandes diferenças, entre a escola natureza de Buda e a escola mente apenas. Mas hoje nós não iremos olhar as distinções entre a escola natureza de Buda e a escola caminho do meio, mas hoje nós vamos olhar as diferenças entre a escola natureza de Buda e a escola mente apenas. Então, entre essas diferenças, o que é dito,
Então, eu vou falar delas apenas no geral. A primeira distinção é a afirmação de que, em última análise, que há 3 veículos. E a escola Natureza de Buda diz que é apenas um. A segunda é afirmar que há 5 famílias em oposição a apenas uma. A mente apenas diz que há 5 famílias ou 5 disposições. E dentre elas há as 5 famílias de praticantes, que são as que nunca irão atingir a budeidade. Mas, na escola Buda, a natureza de Buda, ele diz que, na verdade, só existe uma família, a família do Buda, e que todos os seres têm o potencial e a habilidade de alcançar a budeidade, e que não tem nenhum ser que não tem capacidade de atingir a budeidade. Então, eles dizem que todos os seres têm a natureza de Buda, então eles são da família do Buda. E a terceira afirmação de que a natureza da mente é confusa em oposição a afirmar que não é. O que quer dizer isso? A afirmação de que a natureza da mente é confusa, em oposição à afirmação de que não é confusa. O que isso quer dizer? Primariamente, quer dizer que a mente apenas, ela diz que todos os fenômenos eles surgem da expansão da consciência base, que são a consciência base em si mesma, todas as aparências. E que a natureza da consciência base é que é confusa. Então, a escola Natureza de Buda, ela diz que a natureza da mente é a verdadeira natureza e que ela não é confusa. Então, a diferença é se a natureza da mente é confusa ou não. Então, a afirmação de que a natureza da mente é a consequência de causas e condições e a oposição à afirmação de que não é. Então, a mente apenas, ela identifica que a verdadeira natureza da mente, ela é natureza de não negação. Então, ele diz que tem uma natureza que não muda. É uma natureza de não negação, desprovida de um eu. E a escola Natureza de Buda, elas explicam a verdadeira natureza como uma natureza que não muda e que é consequência de causas e condições. É uma natureza que não muda, porém que é consequência de causas e condições. É isso que eles afirmam. Então, na expansão da verdadeira natureza, há diversas aparências de erros. Então, por natureza, na natureza da expansão do Dharma, nisso há ações de causas e resultados. E a quinta é dizer que entre as 3 características, a afirmação de que o dependente é estabelecido em última instância em oposição a afirmar que não é. Então, dentre essas 6 características está a natureza dependente. Então, o que seria isso? Está escrito em chinês, mas entre as 3 características, nós dizemos que a natureza dependente, eu não me lembro disso de forma apropriada agora, mas se eu dizer de uma forma estranha, isso vai soar estranho. Então, isso também é dito que a natureza imaginária não existe por si mesma. A natureza dependente e a natureza absoluta, tem essas duas. Porém, a natureza dependente o que a escola da natureza de Buda diz é que a natureza dependente é que a absoluta é vazia da dependente, que a dependente é estabelecida dessa forma, em oposição ao que ela não é. E também a afirmação de que há aumento e diminuição entre os seres sencientes e Budas, em oposição a afirmar que não há aumento e diminuição. Então, a oposição da mente apenas, ela diz que há
um aumento e diminuição entre seres cientes em Budas. E a escola natureza de Buda diz que não. E a sétima é a afirmação de que as duas verdades são diferentes em essência, em oposição a dizer que são a mesma essência. Então, a mente apenas diz que o relativo é confuso e o absoluto não é confuso. Enquanto a escola natureza de Buda, ela diz que no absoluto e na verdadeira natureza, elas não são separadas em essência. Então, essa é uma outra posição. E a oitava diferença é a afirmação que o surgimento, permanência, mudança e perecimento ocorrem em momentos diferentes, em oposição a dizer que eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos de surgimento, permanência, mudança e perecimento, esses quatro, na mente apenas, é dito que eles ocorrem em momentos diferentes, em fases diferentes, que há uma fase de surgimento, uma fase de permanência e assim por diante. Enquanto a escola natureza de Buda, eles dizem que mesmo num único instante, há a natureza de surgimento, permanência, mudança e perecimento. E o nono é a afirmação de que os obscurecimentos e antídotos, eles são separados em natureza, em oposição a não ser. O que a escola mente apenas diz é que os obscurecimentos, eles são confusos e os antídotos são sabedoria. E que nos obscurecimentos, a serem descartados, nisso há a natureza da sabedoria. Então, a natureza da confusão em si mesma é sabedoria. Então, essa é a posição da escola natureza de Buda. Então, quando nós falamos da verdadeira natureza, um diz que os obscurecimentos, eles têm e o antídoto tem uma natureza separada, e o segundo é que não tem. E o décimo é afirmar que o corpo de Buda está condicionado, em oposição a afirmar que o corpo de Buda é incondicionado. Então, quando nós falamos em detalhes, se nós olharmos para isso, é dito que o Kaya da forma e o Dharmakaya são condicionado e incondicionado ao mesmo tempo. Então, essas são as 10 distinções. Eu não tive muito tempo de olhar isso em detalhe. Eu até li isso, mas eu não consigo me lembrar muito bem agora. Então, talvez amanhã, se eu tiver tempo, eu falarei a respeito disso em maior detalhe. Então, nós temos falado a respeito do desenvolvimento dos métodos de pesquisa moderna a respeito disso. Então, se nós falarmos da escola da natureza de Buda como sendo uma escola separada, isso foi descrito nos tempos antigos na China. Sim, mas isso é apenas aceito no Sutra Avantasaka. Mas não era algo considerado importante por outras escolas além da Avantasaka. Porém, nos tempos modernos, os eruditos japoneses, eles fizeram muitas pesquisas e eles trouxeram essa visão para as demais escolas budistas chinesas. Então, mais uma vez, a escola de natureza de Buda foi considerada também importante nos círculos budistas chineses. E, normalmente, se nós falarmos isso de uma forma tradicional, os acadêmicos budistas, eles conhecem apenas duas escolas Mahayana, a mente apenas e o caminho do meio. Mas, em 1931, o acadêmico russo, Obermiller, que traduziu para o inglês a versão tibetana do Sublime Continuum, e depois, também em 1935, os estudiosos Johnston e Bailey, eles publicaram fragmentos do texto em sânscrito do Tratado Diferenciando a Família das Joias, ou Sublime Continuum. E em 1950, o Johnston, ele tinha uma edição completa traduzida do sânscrito, do Sublime Continuum. E devido a esses 3 manuscritos, o interesse entre os acadêmicos ocidentais aumentou muito. E eles começaram, então, a escrever diversos artigos a respeito da natureza de Buda. E então, em 1956, o estudioso Erich Froholler, um estudioso austríaco, ele estabeleceu que as razões pelas quais deve ter havido uma escola separada da natureza de Buda, que era diferente das escolas mente apenas e caminho do meio, a sua explicação, de acordo com as explicações dele,
E são muito parecidas com as escolas, com as explicações dos eruditos japoneses. Então, no geral, a maioria dos acadêmicos, eles aceitam que a Escola da Natureza de Buda era uma terceira grande escola mahayana. Então, no geral, isso é aceito pelos acadêmicos budistas. Mas, no geral, nós não aceitamos isso. Apenas porque nós não temos ideia a respeito disso. Nós não temos muito interesse a respeito do que os pesquisadores budistas estão falando. Então, uma das razões pela qual eu estou falando isso é que, no geral, na tradição tibetana, quando nós falamos da Escola da Natureza de Buda, nós dizemos que a visão da natureza de Buda vem do sublime contínuo. E se nós dizemos que há apenas 4 escolas budistas, então não há escolha e nós temos que ir para a mente apenas. Então, isso não poderia caber na mente apenas. Não há um local para categorizá-la na mente apenas. Mas o que eu acredito é que não há um grande problema dizer que é mente apenas. E nosso ponto, estamos falando isso, mas o que eu penso é que, na verdade, quando nós colocamos a Escola Natureza de Buda dentro da escola mente apenas, nós não podemos trazer todo o poder e toda a capacidade. Então, quando nós trazemos toda a característica particular e colocamos ela dentro da estrutura da mente apenas, é como um pássaro que não pode abrir as suas asas e voar. Então, se nós pudermos tirar dessa estrutura ou dessa prisão e deixar ela voar com suas próprias asas, então a apresentação da sua filosofia e todo o seu poder e a sua energia, eles vão poder surgir. É nisso que eu acredito. Eu não estou dizendo que há um problema em chamá-los de grande escola caminho do meio. Mas por uma perspectiva, se nós pensarmos como uma escola, a natureza de Buda como uma escola diferente, e se nós dissermos que é diferente do caminho do meio, então o caminho do meio, ele tem primariamente os versos do caminho do meio. Mas se nós falarmos de uma perspectiva, Nagarjuna é ele mesmo. Nós dizemos que ele escreveu textos que estão relacionados ao terceiro giro da roda do Dharma, como louvor a Dharmadato. Mas quando nós falamos isso, o caminho do meio. Mas quando nós falamos de caminho do meio, primariamente isso remete aos versos raiz do caminho do meio. E os versos do caminho do meio, chamado Prajna, se nós estamos realmente fazendo caber no caminho do meio, então é muito difícil dizer que a natureza de Buda é caminho do meio. Então, se isso é da tradição de Tridakirti ou do caminho do meio, isso não é o caso. Isso não é ensinado de forma explícita ali. Não é ensinado de forma explícita. E não pode estar ensinado de forma figurativa, mas não de forma literal. Então, quando a escola Natureza de Buda então é sempre difícil encontrar esses pontos. E então nós dizemos que a escola Natureza de Buda não é uma escola em si. Então, então nós tentamos dizer que é caminho do meio, mas se nós dissermos que a escola Natureza de Buda não é o mesmo que o caminho do meio, então nós podemos trazer todo o seu potencial à tona. E acredito que isso é o bastante por hoje. Dene
Jagun